Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Crochê da Gi Oficial. Eu me chamo Gisele, quero convidar você que é novo ou nova a estar se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no meu canal. Na videoaula de hoje, nós vamos estar fazendo este tapete. Eu dei o nome dele de tapete Jennifer. Ele é inspirado no tapete Marlene, que já tem videoaula aqui no canal. Vou deixar para vocês o link aqui embaixo na descrição. Nesta versão aqui, pessoal, de tapete Jennifer, eu coloquei um bico um pouquinho mais elaborado a pedido aí de algumas inscritas, tá? E já tem a versão dele, né, que é a versão mais simples. Vou deixar a fotinha para vocês aqui, para vocês estarem indo lá conferir. Nesta versão aqui, o meu tapete ficou pesando 418 gramas nessa cor vermelha e 425 naquela cor lá que já eu vou mostrar para vocês. E ele ficou medindo, pessoal, aqui no vermelho, 53 centímetros por 72 aí, né, na largura dele. Eu utilizei aqui a cor mascavo para estar fazendo as florzinhas da marca Milano e o verde limão também da Milano. Usei vermelho e salmão. E eu gostei bastante do resultado aqui desse tapete. Nesse daqui, pessoal, na cor mais escura, né, um pouco, eu utilizei aqui várias sobras de cores verdes para estar fazendo aqui as minhas florzinhas. Aqui eu utilizei o bordô, rosa médio, o cru, e aí eu fui intercalando as cores para ficar esse charme aqui desse bico, desse tapete, que eu amei aí o resultado. É uma peça simples e muito fácil de ser executada, já tá tudo bem certinho, bem explicadinho para vocês, né, na videoaula. Ele é super simples de fazer e eu creio aí que esse formato aqui de tapete vai ser aí, né, o queridinho das artesãs. Eu tenho certeza que esse modelo vai dar super certo. Eu convido você a estar fazendo essa peça. Caso você faça, você pode estar me marcando aqui no YouTube, né? @crochê da Gi Oficial, que eu vou amar ver as peças aí de vocês, certo? Aqui, pessoal, esse ficou um pouquinho mais pesado por conta da espessura do barbante, tá? Ele ficou 425 gramas e ele mediu 54 por 71 centímetros. Aí, ficou um pouquinho mais largo esse barbante aqui roxo, né? Roxo não, perdão, pessoal, bordô, ele é mais espesso do que esse rosa, tá? E aí, então, né, acaba aí interferindo nas medidas padrões aí do nosso trabalho. Então, pessoal, usei todos os barbantes número 6, a minha agulha de 3,5 milímetros para estar produzindo aqui as minhas peças, certo? Espero que vocês gostem muito da videoaula. Gostou? Já deixa seu like, compartilhe com um amigo e com amiga para estar ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Agora, vamos lá, né, para a nossa videoaula. Bom, pessoal, para estar fazendo a nossa base, eu vou estar usando a agulha 3,5 e vou estar usando 3 florzinhas dessa daqui, que é a cor mascavo, tá? Da Milano. Caso você vá fazer uma passadeira, é só você colocar mais florzinhas, tá? Nesse comprimento. No caso, nós vamos estar fazendo um tapetinho, 3 florzinhas que nós vamos estar usando, tá? Nós vamos estar fazendo a florzinha catavento, a gente vai dar a laçadinha inicial. Vou fechar aqui a minha laçadinha e vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou vir fechar aqui nessa primeira, vou deixar esse fiozinho por cima, ó. Fechei. E agora, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. E aqui, nós vamos colocar mais 3 pontos altos. E 3. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou virar meu trabalho, vou vir em cima desse primeiro ponto alto que eu fiz e vou fazer um ponto alto. No segundo, um ponto alto, no terceiro também, e nas 3 correntinhas aqui também um ponto alto. Então, a gente ficou com 4 pontos altos embaixo, 4 em cima, mais as 2 correntinhas. Daí, ficou assim, ó. Vou fazer aqui 1, 2 e 3 correntes e vou virar pra tá fazendo a minha segunda pétala. Vou ajustar aqui, tá?
E aqui dentro, eu vou estar fazendo novamente mais 4 pontos altos. Vou subir 2 correntes, vou virar novamente e vou fazer a mesma coisa que fiz na primeira pétala. Um ponto alto aqui nesse primeiro. E depois mais um aqui para cada ponto de base. Faço 1, 2, 3 correntes e viro e volto para fazer aqui a minha terceira pétala, voltando aqui no meu arco. Agora, eu vou passar esse fio aqui, ó, aquele fiozinho inicial, para ele ficar aqui escondido, e a gente sobrepor ele conforme vai fazendo aqui as nossas pétalas, depois fica bem facinho o arremate. Então, agora aqui, eu vou fazer a minha terceira pétala já encobrindo ele aqui. Faço aqui meus 4 pontos altos. Duas correntes e viro para estar fazendo. Então, pessoal, essa vai ser a sequência das pétalas, tá? Todas iguaizinhas à primeira, sempre você vai dando uma puxadinha assim pra caber. Essa florzinha aqui, ela vai ficar mais cheinha do que aquela outra do tapete, do primeiro tapete, tá? Aí, no caso, você escolhe, né, se você quer fazer assim com 4 pontos altos ou se você quer fazer com 3. A outra fica mais econômica, mas essa aqui, ó, fica um pouquinho mais preenchida e dá apenas 2 graminhas aí de diferença no nosso barbante. Então, eu vou dar sequência aqui e venho pra arrematar a florzinha com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui a minha última pétala, fiz as 3 correntinhas. Sempre vale a pena tá contando as pétalas, tá? Pra ver se tá bem certinho. Vou fechar aqui agora, ó, naquelas 3 correntinhas que a gente subiu, vou pegar aqui os 2 fiozinhos, vou puxar de uma vez aqui, né, um ponto baixíssimo, e vou puxar mais uma correntinha. Agora, aqui eu vou cortar meu fio. Vou puxar bem cerrado aqui, pra não ter perigo do meu barbante correr. E aqui eu volto, ó, entrelaçando, porque depois, quando eu vir fazendo, passando o meu verdinho, vai tá escondido aqui, né, o meu fiozinho, tá? Então, sempre eu faço assim, pra ir aí já melhorando meus arremates no final, tá? Então, quando eu passar o verdinho, ó, já vou recobrir, aí eu venho aqui e corto, né, esse excesso aqui. Então, pessoal, aqui a gente tem 3 florzinhas, mas você pode tá fazendo também com square, né, desde que a sua base fique aí quadrada, tá? Agora, eu vou tá pegando aqui meu verde, eu vou tá passando esse verde aqui, que é o verde limão, também da marca Milano, tá? Então, eu vou tá unindo com ele, pra contrastar aqui com esse outro verde que tem aqui nessa cor, tá bom? Então, agora aqui, pessoal, eu vou fazer aqui a minha laçadinha inicial também. E vou pegar uma dessas florzinhas aqui e vou começar aqui a preencher ela. Uma base normal em volta pra gente fazer a nossa união. Ponto baixo, 2 correntes, e aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. Já vou aproveitar aqui para esconder esse meu fio. 2 correntes, volto aqui para fazer meu cantinho, faço aqui mais 3 pontos altos. E 3. Uma corrente, ó, ficou assim o nosso cantinho. Aqui, eu volto no próximo espacinho para fazer aqui os 3 pontos altos. Uma corrente e aqui mais um cantinho. Um vai ser um cantinho e o outro vai ser apenas 3 pontos altos. No cantinho tem 2 correntinhas de separação. Ó. Então, aqui a gente passou um cantinho, 3 pontos altos, esse fiozinho a gente já vai esconder ele na próxima carreira. E aqui mais um cantinho, tá? Então, a gente vai preenchendo aqui a nossa florzinha, vou fazer essa união com vocês, tá? Dessa primeira. Cada espacinho, né?
A gente vai intercalando, ó, aqui é meu fiozinho, eu venho já aproveitando pra sobrepor ele. E não vai ficar nada ali pra eu arrematar depois, né? 2 correntes. Vou puxando ele aqui, ó, e vou escondendo ele. No final do meu trabalho, eu tenho praticamente quase nada de arremates, e isso facilita bastante, né, a nossa produção aí do nosso crochê. Aqui, eu já tô preenchendo o terceiro lado da minha florzinha. Ó, estamos assim. Agora, aqui, pessoal, a gente vai unir a próxima florzinha, tá? Então, aqui eu só vou fazer 3 pontos altos, porque depois a gente vai fechar essa última volta, tá? Essa aqui é a união sem cortar o barbante. Faço apenas uma correntinha, deixo a minha florzinha aqui de lado e venho com essa aqui. Agora, eu vou trabalhar, né, nessa outra florzinha aí. Deixa eu só soltar um pouquinho meu fio aqui. Então, agora, eu deixo essa aqui de lado, vou usar ela apenas, né, pra tá costurando ali as duas e vou focar nessa pra fazer essa aqui. Então, aqui eu venho fazendo também 3 pontos altos. E depois a gente vai completar esse Vzinho quando a gente fechar essa parte de cima. Agora, eu venho no espacinho aqui e prendo aqui com um ponto baixo. Fiz a minha primeira união. Volto novamente para preencher aqui na minha outra florzinha. Com mais 3 pontos altos. Ó, agora, eu venho unir aqui novamente nesse espacinho. Volto aqui novamente, e agora, ó, eu tenho que fazer um cantinho para ficar canto com canto. Então, aqui são 3 pontos altos. E aqui eu vou fazer um ponto baixo dentro do Vzinho, ó. E aqui uma corrente, e vou voltar novamente aqui para estar fazendo a parte de baixo aqui da minha união, que já vai ficar pronta essa parte, essa que a gente vai terminar depois. Então, aqui eu vou fazer uma corrente e vou novamente fazendo aqui a minha lateral da minha florzinha, que são 3 pontos altos. Uma corrente, uma é 3 pontos altos, a outra é cantinho, então, aqui são... Deixa eu soltar meu fio aqui. São 3 pontos altos aqui, né? Separados por 2 correntes. Agora, aqui, pessoal, a gente vai, né, preparar para estar unindo aqui a terceira florzinha. Essa é a terceira flor. Caso você esteja fazendo uma passadeira, é só manter essa mesma sequência, a mesma quantidade aqui de pontos que a gente vai estar utilizando, né? Essa mesma sequência que a gente fez serve para colocar, né, quantidade aí de florzinha para o trabalho que você estiver fazendo. Por exemplo, aqui agora, ó, a gente já viu como que faz o começo, como que une essa florzinha, da mesma maneira vamos unir essa, e se você estiver fazendo uma passadeira, vai ser aí essa mesma sequência, né, de aumentos, tá? Então, agora que eu fiz os 3 pontos altos, vou fazer uma corrente, vou deixar de lado essa e vou começar a unir essa aqui, tá? Deixa eu só pegar meu fio aqui, ficou o contrário. Laçada na agulha e venho aqui para fazer os meus 3 pontos altos. Novamente, vou costurar aqui no primeiro espacinho, ó. Sempre confere para ver se tá no espacinho correto. E aqui, novamente, mais
3 pontos altos. E aqui a gente vai unir cantinho com cantinho, vou fazer uma corrente. E aqui já vou seguir novamente para a parte reta do meu trabalho. Ó, a parte de baixo, né, tá toda pronta e a gente vai contornar para fazer essa parte aqui. Então, aqui a gente segue fazendo o mesmo padrão. Cantinho, 3 pontos altos, cantinho, 3 pontos altos, cantinho, até chegar aqui, a gente vai completar a volta e eu venho para fazer essa parte aqui com vocês. Ó, pessoal, fiz aqui toda a beiradinha, voltei, agora a gente vai ver como que faz essa partezinha aqui, que aqui é o mesmo padrão que a gente já vinha preenchendo a florzinha. Aqui nessas uniões aqui, ó, a gente tem que terminar de fazer o Vzinho pra ficar igual esse aqui. Então, eu fiz aqui uma corrente, e aqui no mesmo espacinho, ó, eu vou colocar aqui 3 pontos altos, que é os pontos que tá faltando ali pra completar nosso Vzinho. Uma correntinha, venho aqui no meio, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, volto e faço aqui novamente 3 pontos altos. Uma corrente, e aqui eu vou fazer os meus 3 pontos altos, porque nós não estamos na união, a gente tá na partezinha reta. Uma corrente, ó, já cheguei na minha próxima união. E aqui eu vou fazer os meus 3 pontos altos. Uma corrente e prendo aqui novamente, ó. Então, assim, a gente completou o mesmo padrão dos dois lados da nossa florzinha. Uma corrente, e agora eu termino de fazer esse outro cantinho aqui do nosso square com flor. Completei aqui, pessoal, com os 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente, e aqui onde a gente começou, ó, eu vim na terceira corrente, vou prender com um ponto baixíssimo, vou ajustar, vou dar uma laçadinha um pouquinho maior e vou puxar esse fio aqui pra trás, pra fazer meu arremate todo aqui na parte de trás. Vou puxar uma correntinha, e aqui eu vou cortar o meu fio. Vou novamente puxar bem puxado pra serrar o fio. Vou transpassar ele aqui, ó, pra ele já ficar assim meio escondidinho, né? Pra quando a gente vier fazendo aqui a próxima carreira, já ficar aí, né, escondidinho. Então, essa aqui é a nossa base, né? Vocês podem estar fazendo com qualquer base quadrada aqui, tá? O square, com o que vocês quiserem, essa união dá pra qualquer base quadrada. Aqui, pessoal, a gente vai começar a fazer nosso tapetinho. Eu vou pegar o meu fiozinho vermelho, vou fazer uma laçadinha inicial, assim. E eu vou começar nesse cantinho de cá, tá bom? Pra ficar melhor, pra me mostrar pra vocês a distribuição dos pontos. Então, aqui nesse canto aqui, eu vou tá fazendo um outro cantinho, tá? A gente vai prender aqui com um ponto baixo. E vou fazer aqui uma, 2 correntes, e aqui dentro mais 2 pontos altos. Vou aproveitar para esconder aqui o meu fio. E aqui, vou fazer 2 correntinhas aqui no intervalo, ó. Novamente aqui dentro, mais 3 pontos altos. E 3. Aqui, vou fazer uma corrente. Essa primeira volta, pessoal, do tapete, tem que prestar bastante atenção, tá? Depois já fica bem mais fácil. É só nessa primeira volta que vai alternar aqui, tá bom? Então, aqui nessa primeira volta, fiz o meu cantinho, fiz uma correntinha, e aqui nesse terceiro pontinho verde, vou fazer aqui um ponto alto. Faço uma, 2 correntes, venho aqui. Agora, a gente vai usar esses 3 pontos aqui. Vou fazer aqui no primeiro um ponto alto, no segundo também, no terceiro também um ponto alto.
Agora, aqui junto com esse terceiro, eu vou tá fazendo aqui mais um ponto alto, ó. Vou fazer aqui 2 correntes, venho aqui nesses próximos 3 pontos, faço um para cada um de base. E aqui no terceiro ponto, vou fazer meu quarto. Então, sempre aqui no terceiro, vai ter mais um pontinho. 2 correntinhas, e aqui nesse também, vou fazer essa mesma sequência. Aqui, a gente tá fazendo as hélices, né, de aumento do nosso trabalho, certo? Então, aqui eu faço também uma sequência de um ponto para cada de base, mais um aumento no último, ó, por o cantinho e mais um do lado. Agora, aqui a gente vai para essa parte reta aqui, que vai ser diferente dessa de baixo, tá? Então, tem que prestar bastante atenção. Esse tapete é muito fácil, gente, é só essa primeira carreira, né, que a gente tem que prestar atenção. Fiz aqui, né, essa partezinha do aumento, agora pra parte reta, a gente vai fazer 2 correntes, vai vir aqui nesse primeiro ponto e vai fazer um ponto alto. Vou fazer aqui 1, 2 correntes, vou vir aqui e vou fazer aqui 3 pontos altos. Uma corrente. Aqui, pessoal, nesse lado aqui, a gente vai fazer um ponto alto aqui nessa partezinha. Um ponto alto bem no ponto baixo que a gente fez. E mais um ponto alto aqui do lado. Então, a gente ficou com um ponto alto nesse ladinho aqui do cantinho, um no meio e outro do outro lado. Vou fazer uma corrente, aqui no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos aqui também. Uma corrente, e aqui nessa parte da união, vai ser do mesmo jeitinho dessa. Um ponto alto nesse primeiro espaço, um no ponto baixo e outro aqui do ladinho, ó. Reparem que eu fiz esses pontos mais folgadinhos, tá? Uma corrente e aqui 3 pontos altos. Aqui, antes do cantinho, ó, a gente já vai começar a fazer o mesmo padrão que a gente fez desse lado aqui. Então, aqui, ó, eu já faço aqui 2 correntes e prendo aqui, né, em cima desse ponto com um ponto alto. 2 correntes, porque agora eu vou entrar nessa parte aqui mais ovalada do meu trabalho. Então, vai ser aqui um ponto para cada um de base, igual a gente fez do outro lado. E 3 pontos aqui, e no último tem o aumento da nossa hélice. Fiz o meu primeiro, que é no Vzinho, né, no cantinho, 2 correntes, venho aqui no próximo, um ponto novamente para cada um de base. O mesmo padrão que a gente fez do outro lado, a gente vai ter 3 hélices, né, no nosso trabalho aqui. Então, ó, a gente ficou aqui com 1, 2 e 3 aumentos aqui, para fazer o arredondado do nosso trabalho. Agora, aqui, a gente vai fazer 2 correntes, um ponto alto aqui, e agora, aqui, vamos fazer apenas uma corrente e vamos fazer aqui o nosso canto, né? Que são os 3 pontos altos, 2 correntes e aqui 3 pontos altos. Uma correntinha apenas, e agora aqui vai ser cada espacinho desse daqui, vai ser um grupinho de 3 pontos altos.
Agora, nós chegamos aqui na nossa emenda e ela vai ser diferente desse lado aqui. A gente vai fazer uma corrente, vai vir aqui, ó, nesse último ponto e vai colocar 2 pontos altos. 1 e 2. O terceiro ponto vai ser aqui dentro. Uma corrente. Do outro lado aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Um ponto alto dentro aqui do espacinho. E aqui no último ponto, os 2 pontos altos. Uma corrente e sigo fazendo cada espacinho desse aqui, 3 pontos altos. Cheguei aqui na minha emenda novamente, ó, uma corrente, 2 pontos altos aqui nesse terceiro. E uma aqui no meio. Uma corrente, um ponto alto aqui desse lado, no meinho, né? Entre aqui as correntes e 2 pontos aqui no mesmo lugar. Uma corrente e a gente já está chegando para fazer aqui o nosso final da nossa carreira. E todo o final de carreira, pessoal, a gente vai finalizar de um jeitinho aqui, para que apareça bem pouquinho a nossa troca de carreiras, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os meus 3 pontos altos, vou vir aqui na terceira correntinha, ó, e vou sem laçada, sem nada, vou passar aqui do outro lado, ó, pra trás, vou puxar meu fio e vou fazer aqui um ponto baixo, ficou assim. 1, 2, 3 correntes, e agora aqui, vou fazer aqui os meus 3 pontos altos, mais 2, né? Porque com as correntinhas já conta. E aí, vai ficar bem imperceptível aqui, pessoal, a nossa troca de carreiras, tá? Aqui, vamos só recapitular o que a gente fez, né? Porque essa é a primeira volta, como eu falei pra vocês. Deixa eu só dar uma arrumadinha pra vocês entenderem melhor, que no começo parece que fica meio macetadinho, né? Aqui, pessoal, a gente fez esses 2 aumentos aqui, diferentes daqui, porque senão o nosso tapete vai virar um bico assim pra dentro e vai ficar meio ovalado. Então, aqui ele vai crescer, né, um pouquinho mais aberto. E aqui, né, em contrapartida, eu quero que ele fique mais afunilado, então, aqui a gente fez, né, apenas esses pontos aqui pro nosso tapete ficar bem certinho essa parte, tá? Esse é um detalhe importante pra nossa peça ficar com aquele formato ali, né? Então, aqui, ó, a gente usou, né, um lado pra fazer cantinhos, que vai ser a nossa parte do nosso tapete, né, que vai ficar mais retangular. Na nossa parte meio oval, a gente usou os cantinhos pra fazer aqui os aumentos das hélices, tá? Então, aqui temos 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. E aqui tem esse detalhezinho do pontinho, que a gente vai estar alternando de carreira par para carreira ímpar, de acordo com as carreiras. Essa foi a nossa primeira carreira do nosso motivo aqui. A segunda carreira vai estar mudando. Aqui, né, sempre vai ser só ponto, bloquinho, né, de pontos altos dentro aqui de cada espacinho. Então, a gente vai começar agora a nossa segunda carreira. Fiz aqui, né, os 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou vir aqui onde tem o cantinho, né, nesse lado aqui, sempre o cantinho vai ter outro cantinho de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui, pessoal, a gente já vai começar a intercalar o nosso trabalho, né? Então, aqui, ó, onde eu fiz uma correntinha, de espaço aqui tem uma correntinha, e aqui embaixo, onde eu fiz a correntinha, vai ter 2 pontos altos. Essa aqui é a nossa segunda carreira. Então, sempre a gente vai intercalar entre a primeira e a segunda carreira aqui. Vou fazer aqui 1, 2 correntes, e agora aqui, ó, são os nossos aumentos. Então, aqui a gente vai estar fazendo aqui um ponto alto para cada ponto aqui de base, e no nosso último ponto vai ser um aumento, ficando assim. Sempre 2 correntinhas de intervalo quando a gente entra nessa parte.
Vou manter aqui, né, a mesma sequência para o nosso tapete crescer por igual. É sempre importante a gente memorizar bem essa parte, né, para não faltar pontos. 2 correntes de intervalo. E aqui na nossa terceira hélice também. É bem simples, pessoal, é só a gente fazer ponto sobre ponto. E no nosso último ponto, o aumento. E aí, assim, não vai faltar pontos no nosso trabalho. Agora, aqui, a gente vai estar fazendo a nossa parte de cima. Aqui vai ser 2 correntes. E aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto. E aqui, onde tem as 2 correntinhas, vai ser 2 pontos altos. Agora, sim, é bloquinho dentro de bloquinho, uma correntinha de intervalo. E assim, a gente vai fazendo a nossa parte reta aqui do nosso trabalho. Aqui, pessoal, eu vou dar uma dica importante para vocês, já vou aproveitar para dar ela nessa carreira aqui. Aqui, ó, reparem bem, aqui a gente usa ponto sobre ponto, e aqui a gente vai por baixo para fazer os 3 pontos altos. Então, a tendência é do tapete dar uma leve encolhida nessa parte. Então, quando vocês forem fazer esse lado aqui, deixa os pontinhos de vocês mais solto, tá? É uma questão aqui, né, de ordem, porque aqui a gente sobrepõe o ponto, ele vai crescer um pouquinho mais, e aqui como a gente coloca embaixo, né, a tendência dele é de dar uma baixadinha. Então, a gente vai compensar isso, né, fazendo uns pontinhos apenas nessa parte aqui, mais alongadinhos, mais folgadinhos, tá? Não precisa fazer ponto duplo, nada, é só soltar mais a mão aqui desse lado. Uma questão aí, né, de ordem do trabalho, não acontecer aí de vir achatar essa parte de cima aqui, tá? Que ela é bem perto, né, dessa parte aqui mais fechadinha, então a tendência é de elas se equilibrarem aqui, né, a altura delas. Uma correntinha. Tô no meu último bloquinho. Aqui, ó, a gente já chegou, uma correntinha de espaço, a gente já chegou aqui naquela partezinha que sempre vai trocar de carreira em carreira. Então, aqui a gente faz uma corrente, 2 pontos altos nesse bloquinho, e o terceiro ponto vai ser aqui em cima desse que a gente fez. Aí, assim, ó, a gente vai intercalar de carreira 1 para carreira 2 por todo o trabalho. 2 correntes, e aqui, novamente, estamos na nossa parte que vai ficar mais ovalada, que é ponto sobre ponto. Soltou um fiozinho, vou voltar, né, porque deixa o nosso barbante mais frágil quando a gente escapa um fiozinho, né? 2 correntes. E aqui também, ponto sobre ponto. No último, um aumento. 2 correntes sempre de intervalo. Completei aqui, né, a minha sequência. Deixa eu só cortar essa pontinha que vai incomodando a gente, né? Completei, então, uma sequência aqui dos 3 aumentos. Agora, eu faço aqui 2 correntes. Aqui, a gente vai estar fazendo um ponto alto sempre em cima dessa divisão e 2 pontos altos aqui dentro. Uma corrente, e agora, canto dentro de canto. Duas correntes, ó. Sempre é importante a gente ir virando o trabalho para ele não ficar torto. Senão, a gente vai repuxando ele ali na nossa mão, né? Ele vai ficando torto. E agora aqui, pessoal, a sequência, né? Vai ser sempre uma correntinha de intervalo e um bloquinho aqui de 3
pontos altos, tá? Então, essa parte aqui agora vai ser toda assim, tá bom? Aqui é uma correntinha, né? E sempre bloquinho dentro de bloquinho aqui, ó, onde a gente já criou aqui o nosso aumentinho, né, dessa parte, vai ser bloquinho dentro de bloquinho. Completei, pessoal, aqui os bloquinhos, ó. E agora aqui a gente vai finalizar, né, sempre daquela maneira que eu falei pra vocês, que é pegar aqui na terceira correntinha, fechar com ponto baixo, fazer mais 3 correntes pra subir e mais 2 pontos altos aqui. Ó, como que fica, né? Fica bem certinho aqui, deixa eu só tirar essa pontinha aqui, fica bem certinho. Agora, aqui, pessoal, a gente vai manter a sequência de bloquinho dentro de bloquinho. Uma corrente, e aqui é um canto, né? Que são 3 pontos altos. 2 correntes. E aqui, 3 pontos altos. Uma corrente. Aqui, ó, a gente já vai alternar com a primeira carreira. A primeira carreira vai ser bloquinho, né? Aqui já tem o espaço de um bloquinho, vou fazer um bloquinho. Faço uma corrente, e aqui, ó, eu mantenho a sequência aqui do primeiro, que é fazer um ponto alto no último aqui, ó. Então, eu fiz exatamente o mesmo padrão da primeira carreira, e aqui sempre a gente vai estar aumentando os bloquinhos, certo? 2 correntes, nessa parte aqui das hélices, né, vai ser sempre por toda a nossa carreira, pessoal, um ponto alto para cada um de base. Chego no último, eu lembro que eu tenho que fazer aqui um aumento. 2 correntes, e venho aqui pro meu segundo motivo, que é ponto sobre ponto também, né? Esse tapete é bem simplesinho de fazer. É repetições de trabalhos conhecidos, né? Aí que a gente já faz, só muda aqui um pouquinho a ordem, pra ficar aí com esse formato bem bonito, né? Terminando aqui, pessoal, ó, as minhas 3, né? Meus 3 aumentos, minhas 3 hélices, sempre no último ponto um aumento. Agora, eu vou vir aqui pra minha parte reta. Lembrando, né? Sempre de estar fazendo 2 correntinhas. Opa! 2 correntinhas. E aqui a gente vai repetir o que a gente fez na primeira carreira. Um ponto alto e 2 correntinhas. Aqui a gente vai deixar pronto para fazer o próximo bloquinho, tá? E 3. Uma corrente, e aqui bloquinho, dentro de bloquinho. Lembrando que nessa parte a gente tá fazendo, né, o bloquinho mais folgadinho para compensar ali aquela curva, né, onde a gente tem ponto sobre ponto. Uma corrente, ó, aqui já tô no meu penúltimo, achei que era o último, penúltimo bloquinho. Meu barbante está ao contrário aqui hoje de mim. Uma corrente, e aqui, ó, nosso último bloquinho. E aí, a gente vai repetir a primeira carreira, né? 2 correntes, e aqui o nosso ponto alto, né? Pra tá dando pra vocês verem. Pra gente tá fazendo a repetição aqui, pessoal. Então, aqui vai ficar retinho esse ponto, sempre intercalando dessa carreira primeira, segunda, né? Por todo aqui o nosso trabalho. E aqui a gente vai estar sempre fazendo os aumentos. Essa parte aqui, né, bem simplesinha, ó, a gente só vai fazer
alternado aqui, né? E aqui, sempre bloquinho dentro de bloquinho. Vou fazer mais essa aqui com vocês, mas já ficou mais no automático, né? 2 correntes. Meu primeiro... Aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Último ponto, um aumento. E aqui, né, 2 correntinhas de intervalo. Fiz os 3 aumentos. E aqui, ó, pra sair, a gente vai fazer as 2 correntinhas, né? Uma corrente e vou fazer meu bloquinho aqui, sempre me espelhando, né, aqui nas carreiras. Uma carreira vai ser igual à primeira e outra carreira igual à segunda, ficando assim. Então, aqui, pessoal, ó, são uma correntinha e o cantinho. Aqui, essa parte de trás, a parte de baixo aqui do nosso tapete, vai ser só assim, tá? Bloquinho dentro de bloquinho, cantinho, a gente mantém o canto, tá? No canto tem 2 correntinhas, na parte reta, uma correntinha e bloquinho dentro de bloquinho, até a gente chegar lá no final. Ó, pessoal, eu finalizei aqui, subi minha carreira, né? E vim aqui pra fazer essa partezinha com vocês, tá? Aqui, ó, reparem que fica bem discreta, né? A nossa subidinha aqui da nossa carreira. Então, aqui, pessoal, a gente sempre tem que se atentar só a esse detalhe aqui, né? Que já é um detalhe também conhecido já em vários trabalhos, ó. Fiz uma correntinha, agora eu tenho o espacinho aqui, então aqui eu vou fazer um bloquinho. E aí, tá, né, a nossa sequência aqui, ó, certo? Entre aqui um detalhe e outro, né, a gente faz 2 correntinhas. E aqui, a gente vai continuar fazendo o ponto sobre ponto. E no último, o nosso aumento, tá? 2 correntes, sempre de intervalo entre eles. E aqui, a gente vai seguir fazendo o aumento. Então, pessoal, essa aqui já é o padrão do crescimento aqui do nosso trabalho, tá? Sempre atentos nessa parte de bloquinhos, onde a gente está intercalando entre a carreira 1 e a carreira 2, ou a carreira par e a carreira ímpar, né? É só ir alternando ali para o nosso trabalho ficar bem retinho. E aqui também, né, a gente não pode estar esquecendo de colocar o nosso aumento para o tapete ficar bem retinho. Eu vou fazer, pessoal, agora aqui, nessa cor vermelha, um total de 5 carreiras, tá? Eu tô aqui na minha 4ª carreira, fiz até bastantinho, né, com vocês, pra vocês verem bastante detalhes aqui dessa parte, pra não ficar dúvida. Ó, aqui eu vou fazer 2 correntes e aqui um ponto alto. Sempre vai ter um ponto alto em cima de ponto alto aqui nessa bordinha, independente se é carreira par ou carreira ímpar. Só que agora tem o espacinho, eu preencho ele com 2 pontos altos. Uma corrente, e aqui eu me lembro, né, que eu preciso fazer uns pontos altos mais altinho para compensar essa parte aqui, que é ponto sobre ponto. Então, pessoal, aqui já ficou padronizado o nosso trabalho, é assim que ele vai crescer, alternando apenas essas carreirinhas. Aqui sempre vai ter ponto sobre ponto com um aumento, e aqui a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui a gente vai alternar, né, e essa parte aqui, e essa parte reta aqui, né, é toda assim, desta maneira, tá? Eu vou fazer aqui 5 carreiras e vou voltar aqui com vocês para mostrar um detalhezinho que eu vou estar fazendo nesse tapete, caso vocês queiram fazer também. Não altera a ordem, tá? É só um jeitinho de executar. Então, vou fazer minhas 5 carreiras e volto aqui com vocês. Ó, pessoal, já fiz aqui as minhas 5 carreiras. Agora, aqui, eu vou começar a usar outra cor. E eu só vim mostrar pra vocês um detalhezinho, tá? A gente vai fazer a laçadinha, como se a gente estivesse fazendo mesmo aqui o nosso trabalho. A gente vai começar aqui em qualquer lugar. Eu vou estar fazendo, pessoal, intercalando as carreiras, tá? De outras cores. Mas caso você queira, né, tá fazendo com uma cor só, é só dar sequência. Mas aqui no meu caso, né, eu vou fazer um detalhezinho toda a troca de cor que eu for estar fazendo.
eu vou fazer esse detalhe que eu vou mostrar pra vocês aqui. Fica bem bonito, tá? E quando a gente troca a cor ali, fica um detalhezinho melhor. Aqui as duas correntinhas, mesma coisa. Aí aqui, pessoal, que vai ser o detalhe, né? Apenas aqui nessa parte, ao invés de eu pegar aqui, eu pego aqui nas correntinhas, ó. Nessa última e naquela lá de trás, ó. Então, eu pego duas laçadinhas e faço meu ponto alto, ó. Deixo essa da frente, a gente pegaria aqui, né? Eu deixo essa da frente, pego essas duas aqui de trás. E vou fazendo assim, ponto sobre ponto. É só descer reto, ó, a gente já consegue pegar as duas. Se eu pegar só a última, ó, fica muito molinho. Então, eu pego essas duas aqui. E assim fica um detalhezinho diferente aqui, né, na nossa peça. E eu acho que fica muito bonito e é rápido também de estar fazendo, ó. Então, aqui fica esse relevinho aqui. Então, aqui agora, pessoal, nós vamos estar fazendo um total, né, aqui de carreiras. No meu ponto, pode ser que seja uma quantidade, no seu ponto possa ser que seja outra. Então, né, a gente vai aumentando aí gradativamente as carreiras. Eu vou estar intercalando as cores. E aí, assim, gente, que eu fizer aqui meu formato, né, a minha ordem aqui de troca das cores, eu venho mostrando pra vocês bem certinho, né, a minha ordem de cores. Então, eu vou dar sequência aqui no meu trabalho e volto mostrando todos os detalhes aqui pra vocês. Essa troquinha aqui, ó, eu vou fazer agora, e quando eu trocar para a próxima cor, que vai ser o cinza, eu também vou fazer aqui, né, pegando por trás, só na troca de cor, porque aqui, ó, cor com cor não vai aparecer assim muito, tá? Então, pessoal, eu vou dar a sequência e já volto aqui com vocês. Aqui, pessoal, ó, eu fiz uma quantidade de carreira, já vou mostrar pra vocês. Já quero falar que eu não utilizei o cinza, que eu ia estar intercalando, né, mas decidi fazer só assim no vermelho e no salmão, que ficou bem bonito. Então, aqui eu fiz 5 carreiras na cor vermelha, uma carreirinha só na cor salmão e mais 4 no vermelho. E aí, eu fiz mais uma no salmão, pra dar o destaque aqui, né, do nosso bico. Esse aqui vai ter um biquinho mais bonito, né, um pouquinho mais diferente pra quem gosta aí. A primeira versão, pessoal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E o outro com o bico simples também, tá? Então, agora aqui, a gente vai começar a fazer o caseadinho, né, do nosso bico, pra ele destacar. Então, eu terminei aqui com a cor salmão e vou voltar aqui pra cor vermelha, fazendo uma laçadinha aqui inicial. E vou posicionar aqui o meu celular pra eu tá mostrando certinho pra vocês. Então, aqui nesse cantinho, pessoal, eu vou prender aqui o meu fio. Com um ponto baixo. Vou subir aqui uma, duas correntes e vou fazer aqui dentro, né, desse cantinho aqui, 8 pontos altos. Só no cantinho que a gente vai ter aqui os 8 pontos altos, tá? Ó, com esses primeiros, né, 2, 4, 6... Opa, 7 e 8 pontos altos. Agora, aqui, nós vamos estar fazendo um ponto alto aqui no próximo espacinho. Assim. Então, ficou 8 pontos altos, no próximo espacinho aqui, um ponto alto, sem correntinha de intervalo. A gente vai vir aqui no próximo e vai fazer, agora, né, que a gente tá nessa parte reta aqui, vai mudar a quantidade de pontos. Aqui, a gente vai estar fazendo 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. Sem correntinha de intervalo, faço um ponto alto aqui no próximo. Então, pessoal, essa vai ser toda a nossa sequência aqui agora, tá? Um espacinho vai ter um ponto alto e no outro aqui vai ter 6 pontos altos. 3, 4... Opa, tá segurando um pouquinho a minha linha aqui, aí acaba, né, acontecendo de
prender, ó. Então, um vai ter 6 pontos e no outro vai ter um ponto alto. Aí, vocês completem esse padrão até chegar lá onde no cantinho que a gente vai fazer o bloquinho aqui, né? A junção aqui do canto com 8 pontos altos. Pessoal, aqui esqueci de falar uma coisa importante pra vocês. Pra esse bico aqui dar certo, essa nossa parte aqui de trás, ó, desses bloquinhos, esses intervalinhos aqui, eles têm que dar números ímpares, tá? Sem contar aqui essa beiradinha. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tem que ser ímpar pra dar certo o bico aqui desse lado, tá? Então, aqui a gente chegou no cantinho, nós vamos fazer aqui os 8 pontos altos. Porque às vezes, né, vocês precisaram fazer mais carreiras, dependendo do ponto de vocês, ou menos carreiras, né? E aí, no caso, o bico pode não dar certo se você fez só uma carreira a mais, vai ficar par, daí não dá. Ó, 2, 4, 6, 8 pontos altos. Vou virar meu trabalho pra ele não ficar se torcendo e vou fazer um ponto alto aqui. E agora, eu vou preencher de bloquinhos aqui, ó, até chegar aqui nessa mesma sequência. Um ponto alto sozinho e 6 no próximo. E aí, chegando aqui, pessoal, ó, a gente tem mais um espacinho. Só que esse espacinho aqui vai ficar vazio, certo? A gente vai pular direto nesse daqui e vai fazer aqui os 6 pontos altos, tá? Parece que ficou meio estranho, mas isso também vai fazer com que não acumule os bicos aqui desse lado, tá? Ó, então, fiz aqui os 6 pontos altos, agora eu vou vir aqui, vou contar 1, 2 e vou pôr aqui o meu ponto alto. Aqui, vou contar 1, 2 e nesse próximo, vou colocar aqui os 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. 1, 2, no terceiro, o ponto alto sozinho. 1, 2, e aqui os 6 pontos altos. 4, 5 e 6. Aqui nesse espaço, um ponto alto. Ó, ficou assim. Então, aqui nesse espacinho, a gente ficou com 2 pontos altos e com 2 grupinhos de 6, tá? E bem aqui nesse espacinho aqui, deu um ponto alto. Agora, novamente, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai contar 1, 2, no terceiro, vai colocar aqui. Deixa eu soltar só um pouquinho meu fio. A gente vai colocar novamente aqui os 6 pontos altos. Essa primeira parte é de distribuição do bico, né? Depois já fica bem certinho, bem facinho de fazer. Pulo 1, 2 de base, faço um ponto alto. Pulo 1, 2 de base e faço aqui o meu bloquinho com os 6. Só virando aqui o meu trabalho. Eita, escapou aqui. Vamos de novo. 4, 5. A gente fica meio torto aqui pra gravar, daí acaba não vendo a mão. Agora, aqui, ó, 1, 2 e finalizei. Reparem que aqui trocou a ordem, tá? Mas tá tudo certo. Agora, a gente vai preencher esse daqui com os 6 pontos altos. Cinco e 6. E vou contar 1, 2 e vou preencher aqui com o ponto alto, pulo 1, 2 e coloco aqui os 6 pontos altos. 2 e 3. É excelente o crochê, pessoal, para nossa memória,
para o nosso raciocínio, porque a gente faz, né, o crochê contando, né, os pontos para dar tudo certinho. Muita gente acha que é só a gente pegar e começar, né, a fazer ali o crochê, sendo que não, né, a gente acaba, né, fazendo matemática pro resto da nossa vida. Ó, aqui fiz o meu último grupinho, né, de 6 pontos altos, ó, ele intercalou aqui a nossa partezinha, mas tá tudo certo. Então, a gente foi sempre pulando de 2 em 2, e aqui no intervalo, né, a gente fez um cheinho e um vazio, pra dar bem certinho essa chegada aqui nessa parte. E aí, aqui, pessoal, a gente vai começar, né, a nossa partezinha reta aqui, e nós vamos fazer o ponto alto aqui, ó, aqui em cima. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Aqui, nesse espacinho, vai ter o ponto sozinho, e aqui nós já vamos ter o ponto, o grupinho cheio, que é os 6 pontos altos, a mesma coisa. Deixa eu virar um pouquinho. E aqui, pessoal, vai ser o mesmo padrão do outro lado. Um cheio e aqui um com um ponto alto. Novamente, aqui um cheio, um grupinho de 6. Então, façam aí até o final. Chegando aqui nessa partezinha, eu volto com vocês. E aqui, pessoal, ao mesmo jeitinho. Aqui a gente fez, né, um sozinho. Aqui também, ó, deu bem certinho. Se não bater aqui com um de vocês, né, provavelmente aqui o número tá diferente do meu, né? E aí, aqui, então, a gente vai sempre pulando 1, 2 e alternando aqui o grupinho, né? De 6 pontos. E um ponto, pulando sempre 2 espacinhos, tá? Seis pontos. Então, pessoal, esse ladinho aqui, ó, é igual esse lado que a gente fez aqui. Reparem que a gente tá fazendo o caminho inverso, tá? Então, eu vou preencher aqui o meu, volto só pra recapitular com vocês, mas é igualzinho você ir olhando aqui, ó, e vir fazendo, né, aqui ao contrário, tá? A gente começou aqui com um desse, pula 2, cheio, sozinho, até a gente chegar aqui nesse cantinho. Mas eu vou fazer e venho recapitulando com vocês. Ó, pessoal, aqui então, ó, a gente veio alternando, né? Sempre a gente vai ficar com 2 grupinhos em cima de cada um deles aqui, tá? Só vamos alternar a ordem que eles estão. Deu bem certinho, né? Porque a gente tá fazendo um trabalho todo em crescimento igual. Aqui no final a gente fez aqui o nosso ponto aí sozinho, né? No último motivo. E aí, agora, aqui, a gente vai observar o outro lado. Aqui, desse lado, tá um grupinho de 6. Então, tá bem certinho. E a gente vai, né, colocar aqui o nosso grupinho de 6 pontos altos aqui. E 6 pontos. Agora, aqui, a gente, né, opa, deixa eu soltar aqui. A gente não usou esse ponto aqui lá, a gente vai direto nesse aqui e faz aqui o nosso ponto alto, tá? Depois, pessoal, vai ficar bem certinho aí, tá? É só uma questão aqui do nosso biquinho. E aqui no próximo, a gente já vem pra estar fazendo aqui os 6 pontos altos. E 6. Um sozinho, um com 6. E a gente já tá chegando ali no cantinho, onde a gente começou a nossa carreira. 5 e 6. E agora, aqui, a gente vai fazer um ponto sozinho, e agora sim, nós já chegamos
aqui aonde a gente começou o trabalho. E aqui, pessoal, a gente vai estar fazendo, né, um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto. A gente vai puxar aqui de uma vez, assim. E agora, aqui, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui em cima do próximo ponto, vai ter um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, outro ponto alto. Uma corrente, próximo, um ponto alto. A gente vai colocando uma correntinha de espaço agora, mas fazendo um ponto alto para cada ponto aqui da minha base. Ó, cheguei aqui no finalzinho, coloquei aqui meu último ponto. Deixa eu só virar aqui. Olha, 2, 4, 6, 8 pontos altos separados por uma correntinha. Agora, aqui nesse ponto que a gente fez, a gente vai fazer só um ponto baixo. Assim. No próximo grupinho de 6, também, sem correntinha, a gente vai fazer um ponto em cima de cada um ponto da base. Então, aqui tem 6, né? Vão ser 6 pontos altos, sempre separados por uma correntinha. E 6. E aqui, ó, chegou no ponto alto, a gente não faz a corrente, faz um ponto baixo e vai direto pro próximo, fazendo um ponto alto. E agora sim, intercala, né, as correntinhas aqui entre os pontos. Opa, aqui não tem corrente e prendo aqui com um ponto baixo. Então, pessoal, essa aqui vai ser toda a sequência da nossa volta, tá? Essa carreira vai ser toda desse mesmo padrão, por todo o tapete. A única diferença é que no canto a gente tem aqui os 8 pontos, né? Pra gente tá colocando mais pontinhos aqui. Mas a regra é um ponto alto para cada um de base, separados por uma correntinha. No ponto alto sozinho, tem um ponto baixo, mas sem correntinha entre eles. Caso aqui nessa curvinha, vocês acreditem, né, que precisa de pôr uma correntinha antes, dá pra pôr também, tá? Aí, vai de ponto pra ponto. Então, eu vou completar toda a minha volta seguindo aí esse padrão e já volto pra gente tá fazendo, né, a nossa última carreira do nosso bico. Aqui, pessoal, pra gente arrematar, ó, eu vou fazer o ponto baixo, né, em cima do ponto alto. Vou contar aqui 1, 2, na terceira correntinha, eu vou puxar aqui com um ponto baixíssimo, ó, e vou dar uma alongadinha nela. Vou puxar aqui pra trás, tá? Na segunda correntinha aqui, ó, no intervalinho. E aqui, sim, eu puxo, faço mais uma correntinha e corto aqui o meu fio. Puxo bastante pra ficar bem cerrado o meu fio e vou escondendo aqui, porque depois a gente vai sobrepor aqui, né? E aí, vai ficar já escondidinho, arrematado. Quem preferir tá colando com as colinhas, né? Bastante gente gosta, aí o arremate é do jeitinho de cada um gosta de fazer. Então, ficou assim, agora a gente vai passar aquela carreira que dá destaque aqui no nosso bico. Eu vou começar com vocês, pessoal, esse lado aqui, ó, tá? Mas vocês podem estar começando em qualquer lugar, porque eu quero explicar pra vocês essa parte aqui do cantinho e também aonde a gente vai pegar os pontinhos aqui, já que não tem o caseadinho aqui do ponto, dos bloquinhos, tá? Então, aqui eu vou fazer minha laçadinha inicial. Vou vir aqui no meu cantinho, tá? E vou vir aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó, e vou fazer aqui um ponto baixo. Deixa eu me ajeitar aqui. Um ponto baixo. Vou fazer aqui 1,
duas correntes e vou vir aqui, ó, bem no pezinho desse ponto e vou passar lá atrás e vou puxar pra frente, fazendo um ponto baixo. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo. Uma, duas correntes, venho aqui novamente. É um picô, tá, pessoal? Só que eu não costumo pegar aqui. Eu pego atravessando assim, ó, que é bem mais rápido e mais prático de fazer picô desta maneira. Prendo aqui com um ponto baixo. Ó, aqui eu já escondi um pouquinho o meu fio, depois eu vou puxar, vou esconder mais um pouquinho aqui atrás. Fiz dois, agora eu vou fazer aqui o meu terceiro picô e vou prender aqui. Então, no cantinho, a gente vai ficar com 3 pontos, né, picô de um lado, e o do meio a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, 5 correntes. Venho aqui, pego aqui na alcinha, faço aqui o meu ponto baixo e faço o meu ponto baixo aqui dentro. E aí, agora aqui sim, faço uma, duas correntes e sigo fazendo aqui os meus picôs. Fiz um, venho no próximo ponto, 2 picô, prendo, próximo ponto, 2 correntes, fecho o picô e prendo aqui. Então, aqui no cantinho, ó, deixa eu só cortar aqui, porque vai ficar confundindo vocês. Aqui no nosso cantinho, a gente vai ter 3 picô de um lado, o maiorzinho, e 3 picô do outro. E aqui, a gente vai começar a fazer o trabalhadinho do nosso detalhe aqui do nosso bico. Então, aqui, ó, a gente vai pegar sempre o ponto que está próximo do pé aqui do vermelho, tá? Então, a gente vai fazer aqui uma, duas, 3 voltas na agulha, vou pegar esse ponto aqui, ó. Passo por trás, puxo, tiro duas, tiro duas, tiro duas, ficou assim. Aí, você tem que ver se tá da altura ou se ele ficou muito alto, fica estranho. Se ele ficar muito apertado assim, vai repuxar o bico. Então, tem que ver se ficou certinho, tá ok. Uma, duas, 3 laçadas. Agora, eu venho no próximo bico, venho bem na reta aqui no ponto do lado do primeiro aqui dos 6 pontos e pego aqui o último pontinho, ó, o mais próximo possível. E puxo, tiro as 3 laçadas e tiro tudo junto, que é a finalização do ponto de cá com o ponto de lá, certo? Agora, aqui, a gente vai vir no primeiro intervalo da correntinha e fazer o ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 2 correntes e vai começar a formar novamente aqui os picô. Só que nessa partezinha aqui, nós vamos ter apenas 2 picô do lado do nosso ponto maior, porque aqui a gente tem menos ponto. Então, aqui a gente fez 1, 2 picô, 5 correntes, prendo aqui no pezinho com um ponto baixo, prendo com ponto baixo no mesmo lugar, uma, 2 correntes e volto aqui pra tá fazendo o meu picô. Prendo no próximo espaço, meu primeiro picô, 2 correntes, prendo, próximo espaço. Então, assim, a gente fica, né, com 2 pontinhos aqui cada lado, só na curvinha que vai ter 3. Agora, no detalhe, é o mesmo padrão, tá? 3 laçadas na agulha, venho aqui no bico, aqui vermelho, vejo qual é o próximo ponto, pego do lado, tiro 2, tiro 2, tiro 2, deixo esses 2 aqui. 3 laçadas, venho aqui no próximo bico, venho no pezinho dele, que é na cor salmão, né, pra dar ali o contraste. E agora, fecho todos juntos. Próximo espacinho, ponto baixo. E agora aqui, ó, tá ficando assim, deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. O tapete começa a ficar grande, não dá dando pra segurar bem aqui. Aí, aqui, pessoal, vai ser a mesma sequência
que a gente fez no último biquinho. Eu gosto de fazer o picô assim, ó, porque a gente não precisa ficar parando ali pra encaixar, pra ver se pegou os dois fiozinhos e tal, né? É só a gente dar a voltinha ali por trás, é muito mais prático, gente. Se você ainda não fez, né? Eu sugiro você a tentar fazer, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é muito mais prático. Ó, fiz aqui os pontinhos, os 5, né? Agora, deixa eu só erguer meu tapete que tá caindo. Agora, a gente vai fazer mais uma vez. Então, ó, sempre a referência é a gente fazer uma moldurinha nesses biquinhos aqui do ponto, tá? Então, a gente chegou aqui no finalzinho, a gente tem que fazer aqui a moldurinha. Venho aqui embaixo. Opa. Pego o meu fio. Escapou. Tiro duas, tiro duas, tiro duas. Venho aqui no próximo, ó. Agora, aqui a gente vai pegar na alcinha. Ele é aquele ponto sozinho, só que é o ponto do que a gente tem do lado desses grupinhos de 6. Então, é esse mesmo aqui que a gente vai pegar. Pra tá fazendo aqui a nossa moldura, ó. Agora, primeiro intervalo de correntinha, eu vou fazer aqui meus picô. Vou fazer mais um pouquinho com vocês, só pra gente ver aqui nessa parte que não tem bem certinho as casinhas, pra vocês verem. Mas a lógica, né, é a mesma lógica, que é a gente tá pegando o primeiro pontinho ali, né, da casinha ali, pertinho. Primeiro e o segundo. Prendo aqui com ponto baixo. Agora, aqui, pessoal, ó, já vai acontecer igual a gente vai ter que fazer aqui por toda a repetição, tá? Onde a gente tem, assim, esses leques, tá? Então, aqui, ó, vai ficar bem a junção. Vou fazer minhas 3 laçadas, vou pegar aqui no último ponto. Vou deixar 2 alcinhas, como a gente já tava fazendo. Só que agora, aqui, ó, eu não tenho a casinha pra pegar. Eu vou pegar no ponto anterior ao que eu fiz aqui, ó. Então, aqui tá bem no meio. Eu venho e pego esse último pontinho aqui pra fazer o caseadinho, ó. Opa, escapou aqui um fiozinho. Ó, aqui a correntinha, né? Aí, a gente vai... Eu vou fazer o outro ladinho ali pra vocês verem, pra não ficar nenhuma dúvida no bico do nosso tapete. Quem não gosta de estar fazendo picô, pessoal, pode estar fazendo correntinha também, que dá certo, tá? É só fazer correntinha, ponto baixo, que fica bem legal também, tá? Tem bastante artesã, né, que não gosta muito de fazer o picô e acaba adaptando, fica bem bonito também. Aqui. Agora, aqui, ó, a gente fez o caseadinho desse, vamos fazer desse. Então, eu não tenho a casinha, nem o bloquinho, né? Eu vou pegar o pontinho antes, ó. 3 laçadinhas. Esse aqui é o pezinho, é o ponto que tem do lado. Opa, bati aqui, pessoal. Eu tô batendo o óculos aqui na câmera. Ó. 3 e venho aqui, ó. Tenho o bloquinho de 6, pego o pontinho que tá do lado. Pronto. E assim, pessoal, a gente vai tá fazendo aqui todo a nossa volta, tá? Já estamos aqui no automático. Deixa eu só arrumar assim pra vocês verem, ó. Aí tá ficando assim, né? Fica uma pontinha maior. E aqui o biquinho, o cantinho, né? Ele tem mais pontos, a gente vai ficar com 3 a cada lado. E nos demais, são sempre 2. Assim, pessoal, vai ser toda a nossa volta, tá? De todo o nosso trabalho vai ser essa mesma sequência aqui, tá bom? Eu vou completar a minha volta e volto aqui pra gente fazer os 2 últimos pontos e arrematar o nosso fio pra finalizar o nosso tapete. Ó, pessoal, finalizei aqui todinho, seguindo sempre o mesmo padrão, né? Pegando sempre o pontinho do lado aqui, onde tem o grupinho de 6, sempre é o pontinho de baixo do lado, né? Pra dar o contraste aqui nas cores. E aqui, a gente vai fazer, né, os nossos últimos pontos em relevo. 3 laçadas na agulha,
Pego o último pontinho aqui, né, que é o pontinho do lado. 3 laçadas na agulha. Pego aqui o outro, que eu tô chegando já naquele da curva, né? E agora, vou fechar. E agora, pra eu finalizar aqui, eu venho na correntinha de trás, ó. Puxo ela pra frente, ajusto bem. E aí, eu venho, puxo por baixo aqui dos 2 fiozinhos, ó. Opa, peguei só um. Deixa eu arrumar aqui, que senão não vai passar pra lá, né? Aí. E agora, puxo lá pro outro lado. E agora sim, faço aqui, deixa eu só passar o fio pra cá, ficou meio justo, né? E agora, eu faço aqui uma correntinha e posso aqui cortar o meu fio. Vou puxar bem fortinho pra serrar aqui esse fio. Agora, eu venho com a minha agulha, né? Passando por máximo de vezes possíveis aqui. Deixa eu passar aqui desse lado primeiro. Pra estar escondendo o meu fio aqui por vários e vários lugares aqui, tá? Aqui, pessoal, então, ficou assim, olha como que ficou essa parte. A parte daqui ficou, né, a mesma coisa, só que aqui o ponto é mais pertinho. E assim, então, ficou aqui o nosso trabalho, né? Esse é o nosso tapete, Jennifer, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostou, curte, comenta, compartilha, né, com um amigo e com uma amiga, para ajudar aqui no crescimento do canal. E eu espero muito, né, que vocês façam e vendam muito esse trabalho aqui, que ficou muito rápido e fácil de fazer, tá bom? Os links dos outros modelos vão ficar aqui embaixo na descrição, para vocês estarem indo conhecer aí, né, o meu trabalho, certo, gente? Então, fiquem todos com Deus e até o nosso